Bom, então a gente, como já havia mencionado no início do Jornal Top News de hoje, um Jornal Top News para lá de especial, né, falando do autismo, né, do Dia Mundial do Autismo, né, da consciência, né, do autismo. A gente conversou hoje com a Sônia Arruda, Sônia Severgnini Arruda, que é empresária em Tijucas, dona da tradição gaúcha. Ela que tem um filho, né, que tem autismo, formado em psicologia, né, trabalha com eles na empresa e tal. A gente não conversou só com a Sônia, a gente conversou com a Sônia e também com o Jefferson. E olha que entrevista legal para você conferir com a gente hoje, nesse dia especial. Acompanhe. Nesta quarta-feira, dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data instituída pela ONU para aumentar a compreensão sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, e reforçar a importância da inclusão e do respeito às pessoas autistas. E para entender como é uma maternidade atípica, conversamos com a empresária Sônia Arruda, que é mãe de Jefferson, que possui autismo nível 1. Na verdade, ser mãe atípica, eu acho que é um privilégio que é dado para a gente especial, porque o amor que a gente desenvolve por as crianças autistas, que é o caso do meu, é um amor fora do comum, é algo que tu consegue ter um amor diferenciado, porque é um cuidado muito maior. No começo eu tive bastante dificuldade, superei, mas a minha dificuldade maior na vida do Jefferson foi quando ele tinha 17 anos, quando ele foi e começou na faculdade. E aí foi a maior dificuldade por conta que ele entrou numa depressão profunda, que ele tinha muita gente na sala de aula e isso incomodava. E ele até falou em suicídio na época, foi uma fase assim... Para mim, a maior dificuldade de todas foi de 17 a 19 anos. Aí depois ele superou, hoje, graças a Deus, ele está trabalhando aqui com a gente e eu não tenho mais, digamos que hoje eu não tenho mais dificuldade com autismo. Eu tenho alguém que eu preciso cuidar um pouco mais, mas eu não tenho mais alguém que necessita do meu cuidado. Ele se vira sozinho, ele trabalha, ele faz academia, vai no mercado, faz a comida dele. Ele é totalmente independente, toma a medicação dele sozinho, não preciso dar, vai na consulta médica, todas essas coisas ele já faz sozinho. Hoje ele me ajuda na parte de banco, a parte de pagamento, de internet, toda essa parte aí, ele já é o meu assessor hoje, porque o Vinícius foi embora, sobrou ele. Eu digo que a gente foi escolhida por Deus para termos seres especiais na nossa vida. E não desanimar e ir atrás, batalhar por terapia, por tratamento, usar medicação se for necessário. Não parar no tempo, não se acomodar. Porque eles evoluem sempre. O meu está com 27 anos e cada dia ele está mais evoluído. Então, é uma evolução constante na vida deles. É diferente da gente, a gente evolui até uma parte e vai parando. Eles continuam. E eles são extremamente inteligentes, então basta você saber aonde você tem que mexer para influenciar eles para crescimento. É uma fase, é você descobrir o ponto que ele tem de melhor nele e fazer com que isso apareça. Jefferson, que é autista nível 1, conversou conosco e explicou os diferentes níveis de autismo. A dificuldade de autista é sempre social, porque autismo em si é definido como uma dificuldade, é uma falta, na verdade, de habilidades sociais. Então a maioria dos autistas sempre vai ter dificuldade social. Eu tenho autismo de grau leve só, então eu sempre tive dificuldade social, mas eu nunca tive algo que me incapacitasse de ter atividades sociais e qualquer tipo de dificuldade em socializar em si. Eu tive que fazer teatro e música assim por alguns anos para poder melhorar minhas habilidades sociais, mas eu nunca tive incapacidade. Agora com grau médio e grau grave já a situação começa a ser um pouco diferente, porque com grau médio já começa a aparecer um pouco mais de situações como
ecolalia, que é quando a pessoa começa a repetir uma palavra assim muitas vezes, começa a ter dificuldade de vocalizar o que ele sente. Quando está sob estresse, começa a gritar. E quando está em grau grave, em casos muito graves mesmo, pode ser que tenha déficit intelectual, quando a pessoa tem problemas fora de socialização também, né? Que daí é muito mais grave já. Eu nunca tive nenhum desses problemas, só tive o leve, mas quando você vê um autista, a melhor coisa que eu posso dizer para ser feita, deixa eu pensar, eu recomendo só pensar, tentar entender o que eles estão sentindo naquele momento, que é o melhor jeito de entender o autismo, porque a única dificuldade deles é comunicação e sociabilidade, mas fora isso é a mesma coisa que uma pessoa normal. Se você vê um autista, só pensar no que ele sente que você consegue se comunicar facilmente com ele. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é um lembrete que respeitar as diferenças e promover a inclusão são responsabilidades de todos.